Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo da Cosmo Conscious Academy, ou Academia Cosmoconsciente. Eu sou a Rafa e hoje eu vim falar para você sobre espaço, tempo, gravidade, né? Einstein, Newton. Vim falar para você também, né? Muita coisa. E por que eu vim falar sobre esses temas aqui? Primeiramente, eu acho que é um tema bastante relevante. É legal a gente entender sobre essas coisas. Se você já entende, já tem um conhecimento, eu acho que é legal revisar. E também, se você ainda não parou para estudar um pouquinho sobre isso, acho que vai ser bem útil. Mas também eu vim trazer esse tema aí porque não é de hoje que eu venho querendo falar sobre realidades paralelas aqui no canal. Mas eu acho que chegar com esse tema assim de cara, sem ter uma base, não vai ser tão interessante. Então, a gente começar falando aí sobre relatividade do tempo, pegar uma base mais sólida pra gente aí nessa sociedade, não deixa de agregar conhecimento também, né? E aí depois a gente pode ir um pouco para física quântica, quem sabe aí começar a introduzir realidades paralelas. Vamos ver como que isso vai surgir, mas a gente tem que começar de alguma forma, né? Então é isso. Eu vim trazer uns conceitos pra gente ir desenvolvendo, né, coisa. Eu fiz uma colinha, fiz umas pesquisas também, para conseguir passar de uma forma mais lógica, né? Tem até um canal aí que tem uns vídeos que eu acho que podem complementar. Não sei se vocês conhecem o Ciência Todo Dia, muito bom, né? Legal de conferir também. Então, vamos falar primeiramente sobre a teoria da gravidade de Newton, que acho que todo mundo já conhece, né? O que seria aí a gravidade? Dando um exemplo, os planetas, né, orbitam o Sol pela a massa que o Sol tem, né? Então, ali a massa do corpo ali gera essa força da gravidade, né? E é o que mantém os planetas próximos ao Sol. Tendo como exemplo só os planetas, né? Que é um exemplo mais comum, mais fácil de entender. Mas isso pode ser aplicado a várias coisas. Mas basicamente isso, é a massa ali do Sol, né, que, segundo a teoria da gravidade de Newton, que mantém os planetas orbitando. Né? Então, a gravidade era causada pelo peso, pela massa que o objeto tem, e isso fazia com que os outros ficassem presos à órbita do objeto em questão. Né? E assim por diante, por exemplo, o Sol e os planetas e suas respectivas luas, nós e os planetas, nós e a Terra, por exemplo, ninguém sai aí voando pelo espaço, não sai caindo para cima, né? Por causa da gravidade. Já é um grande passo a gente entender esse tipo de coisa, né? Mas aí depois, no século XX, veio a teoria da relatividade geral de Einstein, né? Que não deixa de ser uma complementação aí da outra, só que com mais detalhes, a meu ver, faz mais sentido, né? Mais completa. E aí, para a gente entender essa teoria da relatividade geral de Einstein, é legal a gente ter em mente que espaço e tempo eles estão sempre interligados, né? E para a gente entender aí essa relatividade do tempo, eu gosto de dar aquele exemplo da Estação Internacional Espacial, eu não sei, nunca sei falar isso em português, ISS, International Space Station. Deu para entender, aquela estação que, né, que fica orbitando a Terra, que tem aquele exemplo dos gêmeos, né? Que assim, o que a gente pode exemplificar com isso, que é quanto mais rápido você se mover pelo espaço, mais devagar o tempo passa para você, com relação a um outro corpo em movimento, né? E a gente pode comparar a Terra, porque está tudo se movendo, né? A Terra com a ISS. Tem o caso aí, tem vários astronautas que vão para lá fazer pesquisa, né? Mas tem um caso que é mais famoso porque tem um astronauta que ele tem um irmão gêmeo. Aí esse foi o astronauta que passou mais tempo lá, se não me engano. E aí não dá pra gente perceber, porque a diferença é muito sutil, não vai fazer uma alteração significativa, mas se você for fazer os cálculos aí matemáticos e tudo mais, assim, cientificamente dá pra comprovar, né? Teoricamente, assim, com a matemática faz sentido, mas é muito sutil, né? Porque a Terra tá muito pertinho ali também. Mas o que acontece?
esse irmão, né, que é o astronauta que passou aquele tempo lá, por ele estar num corpo aí que está orbitando a Terra bem rápido, tecnicamente ele é mais novo, mais jovem, por causa dessa experiência, desse tempo aí que ele passou, que o que está na Terra. Né? É legal a gente, né, com exemplos mais práticos assim, dá pra gente entender melhor. Outro exemplo aí que quem gosta de assistir filmes aí nessa, né, sobre astronomia, sobre ficção científica também, quem viu o Interstellar, né, sabe que, né, tem um exemplo bem exagerado disso aí, né, por causa lá do buraco negro e tal. O protagonista lá do filme, ele teve a experiência, viajou e tal, e ele ficou mais novo que a própria filha. E aí, pra gente entender tudo isso aí, a relatividade do tempo com mais precisão, é legal que a gente entenda o que é movimento. É meio óbvio assim, mas porque tá tudo em movimento, né? E é isso que vai gerar a nossa percepção de tempo, inclusive. Então, o movimento é como a posição de um corpo muda com o tempo, né? Pra gente ter mais escancarado assim que se tem movimento, tem tempo. Tem passagem de tempo, né? Então, né, o relógio lá, o movimento. Tá, tem o tempo passando, o que a gente chama de tempo, né? E aí, se vocês quiserem aí entender isso aí, quiser fazer cálculos matemáticos, né, tem a segunda lei de Newton aí, também conhecida como princípio fundamental da dinâmica, que afirma que a força resultante que atua sobre um corpo é igual ao produto da sua massa pela aceleração. Então, se você quiser calcular isso aí, né, F é igual a m vezes a. Então, entender o movimento é entender a aceleração. Se você quiser medir alguma coisa aí, tem a fórmula. Pesquisa aí no Google que você vai achar. Não, mas pra gente ter isso aí, que movimento tá atrelado ao tempo. Então, onde tem movimento, necessariamente tem passagem de tempo. E o que é a gravidade? A gravidade é o efeito que a matéria causa em uma outra matéria à distância. Né? Então, o Sol com os planetas aí, por exemplo, tem a gravidade. Tem a Terra com a Lua. Né? E para calcular a gravidade, você precisa saber a massa dos corpos envolvidos e a distância entre eles. E uma coisa muito importante é que a gravidade guia a aceleração dos corpos, porque se eles estão interligados e está tudo em movimento, o guia da aceleração da velocidade vai ser a gravidade. Isso é muito importante. E é isso aí que tá a chave para perceber a passagem de tempo diferente em diferentes locais, em diferentes planetas, em diferentes ambientes, etc. Né? Veículos e tudo mais. Só que o que Einstein veio dizer é que isso cria uma alteração no espaço e também no tempo. Né? Então é uma coisa mais completa, mais completinha. Né? Não é só tipo assim, o peso de um objeto cria gravidade, pronto, acabou. Então isso cria uma alteração no espaço e no tempo. E tem aquele exemplo clichêzão lá, que é como se fosse uma malha, ou uma folha de papel, ou um lençol. Né? Então imagina aí que estamos no espaço. Isso aqui tá bem retinho, imagina, né? Aí, gente, de repente, surge um sol. O sol, né, uma coisa com massa, uma coisa mais densa, uma estrela aí, grandona e tal. Supostamente a gente não enxerga isso, mas a gente percebe a alteração que isso cria. Né? Isso já tá comprovado, assim, que isso acontece mesmo. Mesmo sem a gente ver o que tá aqui, entre aqui e aqui, a gente percebe que existe uma alteração no espaço e no tempo. Então imagina que tá tudo retinho aí, o Sol ou alguma outra estrela aí com sua massa, né? Cria essa alteração, né? No espaço e também no tempo. Então, se a gente tem um asteroide passando por aí, a tendência que ele, né, o que ele quer fazer é em linha reta. Só que como tem essa alteração, tem que dar uma exagerada aqui, né? Como o Sol está alterando aqui no espaço no tempo, criando esse campo gravitacional, mesmo que não encoste, esse objeto aqui não vai fazer uma linha reta se ele passar próximo, né? O próximo também é relativo, né?
Vamos ver até onde que isso aqui vai afetar, né? Isso aí é relativo também de acordo com a massa, né? Mas imagina, ele vai passar aqui, ele vai fazer uma curva, né? Provavelmente. Ou talvez ele passe muito perto e seja atraído que fique orbitando, sei lá, depende do ponto, né? Mas um ponto muito interessante é que, ao passar por aqui, a aceleração vai ser alterada pela órbita, pelo campo gravitacional. Então você tá vendo que tudo altera, né? É como se fosse assim, interações de objetos no espaço a todo tempo. E a passagem de tempo, a aceleração vai ser alterada e, consequentemente, a passagem de tempo também vai ser alterada para esse objeto aqui enquanto ele estiver no campo gravitacional daquele. E é isso que acontece com os planetas em volta do Sol, por exemplo. Né? E cada um com uma órbita diferente também vai ter uma passagem de tempo diferente. O que tem a ver com aceleração, tudo mais. Então, olha, é a curvatura no espaço feita pela gravidade de um objeto que vai determinar a aceleração de um corpo, de um objeto, de um planeta, de uma estrela, etc. Então é basicamente assim, a matéria define como que o espaço vai se curvar. A gente entende como isso, né? Que o espaço está se curvando. Mas é o campo gravitacional que se forma, né? E altera, realmente altera. É legal a gente ver o tempo como um dado, como uma característica, não como... É difícil pra gente ainda, assim, pensar nisso, né? Mas é legal que a gente comece. Né? Eu acho que daqui a uns tempos a gente vai ver que o tempo realmente é muito relativo. Né? Então, a matéria define como que o espaço vai se curvar, né? E a curvatura do espaço, pensa aí, ó, a curvatura que foi criada no espaço define como que a matéria vai se mover. A interação dos objetos com o espaço altera o espaço e, inevitavelmente, o tempo, porque está interligado. Né? É uma coisa assim, são coisas interdependentes. Então a gente passar a ver assim, o tempo como um dado, uma informação, assim como todas essas outras, né? Pode parecer meio louco, mas é verdade. A gente expandir um pouquinho a mente aí nesse sentido, é bem legal. E a nossa consciência está sendo projetada nesses eventos em que a gente vive a nossa vida sem pensar muito sobre isso, mas isso está acontecendo a todo tempo. E vocês já pararam para pensar, né? Então, assim, o tempo é relativo, até de você tá aí num veículo que tá, sei lá, você tá andando de avião, você tá andando de carro, tá tudo assim, sendo levemente alterado, só que a gente não percebe porque é muito sutil. Mas vocês já pararam pra pensar que se vocês já viveram alguma vida em um outro planeta, gente, nós somos seres assim. A gente não nasceu ontem, né, e nem vai parar de existir amanhã. Então, por mais antigo que o planeta seja, se a pessoa pensa assim, enquanto a Terra existe, eu tô na Terra. Mas não é para sempre. Independentemente disso, você pode já ter ido viver uma coisa, uma vida em outro planeta, ter voltado, ou ter vindo de outros lugares, ou daqui você vai partir para outros também. E nada disso, assim. A gente não precisa taxar como bom nem ruim. São experiências, tudo aí, de acordo com a necessidade evolutiva. Mas vocês já pararam para pensar que, se você já viveu uma vida, vamos pegar 2 vidas só, então. Tô sendo muito assim, né? Uma vida na Terra e uma vida em um outro sistema solar aí. Você já parou para pensar que as linhas do tempo não se encaixam? Né? Para alguns isso pode ser óbvio, para outros nunca pensaram sobre isso, mas eu penso sobre isso. Para mim também, assim, né? Vai indo, você se acostuma. Mas eu queria compartilhar isso porque eu acho que muita gente ainda não teve um momento, assim, de refletir sobre isso, né? E tudo que é novo, que é diferente, claro. Não é para ficar acreditando e tal, mas reflita. Pode ser que agregue aí algum conhecimento. Então, se você já viveu uma vida em um planeta, se você já viveu uma vida em outro, as linhas do tempo não batem. Você já parou para pensar que cada ser aí tem uma linha do tempo individual, cronológica? Isso eu nem tô falando sobre realidades paralelas, sobre estar em vários lugares ao mesmo tempo, nada, tô bem assim,
só nesse ponto aqui. Então, é legal a gente até começar a pensar assim, que cada ser tem a sua linha do tempo pessoal, né? E que o tempo realmente é só mais uma informação, mais uma característica aí que compõe a experiência. É interessante a gente pensar sobre isso. Se você chegou até aqui, muito obrigada por ter assistido o vídeo. Não esquece de deixar o like se você gostou, compartilhar com alguém que você acha que pode se interessar pelo assunto. Se você tiver algum comentário, alguma dúvida, alguma sugestão, deixa aqui nos comentários. Se não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever. E é isso. Obrigada por assistir e até a próxima.